Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O meu coração já se alegra nesse dia de louvor, porque a gente vai falar sobre esse segundo passo para transformar as maldições em bênçãos. Ontem a gente estava falando sobre o que é uma maldição, o que é uma bênção, o que é maldizer, dizer mal de alguém ou de alguma coisa, e o que é dizer bem. Hoje já estamos no segundo passo, seguindo estes passos que o Padre Marlon Múcio nos ensinou. Olha só que especial. Hoje nós vamos falar transformando murmuração em louvor. Murmuração. O que é murmuração, irmão? Talvez alguma pessoa não saiba o que é murmurar. Murmurar é quando a gente reclama das coisas. Deixa eu pegar aqui a palavra do dicionário, porque a palavra do dicionário sempre nos ajuda. Murmuração é um substantivo feminino que é ato de falar mal de algo ou de alguém, sinônimo de maledicência, ato de dizer mal. Então, é o ato de falar mal de alguma coisa. Já prestou atenção que tem muitas pessoas, e talvez seja eu ou você, que para nós, o frio é muito mais frio, o trânsito é muito mais pesado, o ônibus está muito mais cheio, a comida está muito mais salgada ou muito mais sem sal, isso está muito mais aquilo, e a gente fala e insiste isso, essa murmuração. Pois é, essa murmuração é algo que marca muitas pessoas e rouba dessas pessoas a graça de Deus em muitos aspectos. Presta atenção, porque pode ser que essa situação aconteça com você alguma vez. Algum motorista, quando tem um trânsito, você já viu? A pessoa está sozinha no carro dela, não tem ninguém, ela não está falando com ninguém no telefone, mas ela começa a abrir o vidro e gesticular por causa do trânsito, xinga, coloca a mão para fora, abre os braços, reclama. Aquilo vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar nada, mas aquilo muda o coração da pessoa, porque o coração da pessoa fica mais pesado, mais amargurado, e aquele peso é um peso que fica. Aquele peso é um peso que a pessoa começa a carregar, e aquilo vai impedindo essa pessoa de receber graças. A murmuração é algo pesado. Tem algumas pessoas que chamam, até de uma forma bem forte para que nós entendamos, que como nós rezamos o Rosário, o Santo Rosário, repetindo as Ave Marias, os Pai Nossos em honra da Santíssima Virgem Maria e de Jesus, a murmuração é como se fosse um terço para o inimigo de Deus. Porque cada vez que se murmura, se reclama do que Deus permitiu que acontecesse, e aquela reclamação é entre aspas, louvor do inimigo. Louva-se o inimigo porque ele que está recebendo aquele louvor daquela reclamação, murmuração. E, às vezes, essa murmuração não é sozinho. Às vezes, a gente murmura em alguns momentos quando está junto da outra pessoa, entra no elevador e aí, ao invés de dizer bom dia, ou dizer a paz de Jesus, ou dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, entra no elevador e diz assim: vixe, mas está quente hoje, né? Ô cidade quente essa aqui. E a gente, às vezes, murmura sem saber, e a murmuração toca as outras pessoas. Então, a gente tem que aprender com a Sagrada Escritura. Olha o que diz, anota as passagens aí, Gênesis 12, 3. A irmã Maria Alexa já está ali a postos para anotar a passagem. Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, a gente deve seguir a Deus e abençoar, ser uma bênção e louvar a Deus, substituir essa murmuração em louvor. É possível isso? Claro que é. É possível e é necessário a gente fazer. A primeira carta aos Tessalonicenses, essa passagem você tem que deixar marcada aí. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. A passagem diz assim: viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus?
que eu e você demos graças. Ele está falando para viver sempre contente. Ah, irmão, quer dizer que eu não vou passar por nenhuma situação difícil? Ontem, um dos nossos guerreiros pediu oração, a esposa dele entrou em contato conosco pedindo oração por ele, pela família, porque o pai dele tinha falecido ontem. Uma situação de luto, de perda, é certamente muito dolorosa. Mas aqui está falando de viver contente, quer dizer, mesmo em uma situação difícil, louvar. Tem uma música que a gente cantava muito, de um cantor mexicano, Martim Valverde, que dizia: mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és minha esperança. Então a gente louva a Deus em toda a situação. Vamos fazer esse compromisso hoje e amanhã de manhã. Nós vamos ser homens e mulheres de louvor. Aconteceu alguma coisa, eu te louvo, ó Pai, porque esse trânsito está difícil. Eu te louvo, ó Pai, porque meu carro estragou. Eu te louvo, ó Pai, porque estão pedindo essa minha casa de aluguel, eu vou ter que procurar outra. Eu te louvo, ó Pai, porque o meu chefe vai me chamar para uma reunião e pode ser que eu seja despedido, mas assim eu te louvo, porque talvez isso vai ser para melhor e eu tenho certeza que o Senhor vai preparar ainda uma oportunidade melhor para mim. Eu louvo a Deus, e eu louvo a Deus, e esse louvor toca o coração de Deus. Então a gente transforma essa murmuração em louvor. Quem vai nos ajudar nesse ponto, muito especialmente, é o nosso santo anjo da guarda. Como ele está diante da face do Senhor, e ele adora o Senhor sempre, ele nos ajuda a louvar, e ele coloca no nosso coração um sentimento de louvor. Não é as provas que a gente enfrenta, provas fáceis e provas difíceis. Às vezes a gente tem provas muito difíceis a enfrentar. E o nosso anjo da guarda diz: louva. Louva a Deus, aprende a louvar, e assim a gente derrota o inimigo logo no começo. A gente louva a Deus, oferece a Deus aquela situação. O padre Bamonte, que é o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, diz que quando a gente louva a Deus e oferece aquela situação a Deus, o demônio já é um derrotado, e aí que ele perde mesmo, porque ele não pode fazer nada, porque a gente louva e entrega. Está nas suas mãos, Senhor, e aí ele não tem mais nada o que fazer. É um perdedor.